Olá, minhas amigas do Quai, do Face, do YouTube. Estou abrindo essa live aqui, essa corte, né, essa mensagem, para um assunto muito sério que está acontecendo no Brasil, no mundo, que infelizmente, em pleno século XXI, ainda acontece, né? Que é sobre o aumento do feminicídio, o aumento da violência contra as nossas mulheres, nossas meninas, nossas colegas de trabalho, nossas amigas, nossas irmãs, nossas filhas, nossas mães, nossas avós. E entre uns tópicos que eu quero comentar, ainda acontece, não deveria, mas ainda acontece assédio moral e assédio físico nos nossos ambientes de trabalho. Aí adapte para o seu, né? Em loja, em empresas, em locais de obra, em comércio, né? Mercados, atacadistas. Porque nós vivemos numa sociedade ainda que impera o machismo. E você, minha amiga, minha colega de trabalho, que porventura esteja sofrendo assédio, porque o assédio, gente, muita gente pensa que é só o assédio físico, né? Do homem abraçar à força, do homem ter uma mão boba, né? Passar a mão nas partes íntimas da colega de trabalho, sem a permissão dela, ou abraçá-la sem a permissão dela, que se configura como assédio no local de trabalho. Não, não é verdade. Não é só isso. Assédio, além do assédio físico, também existe o assédio moral. Quando você, que tem um cargo de líder, né, insiste e persegue uma funcionária. Quando você tenta, através do medo, da pressão psicológica, oprimi-la, querendo que ela volte, querendo forçá-la a reatar o relacionamento. Só que, meu amigo, minha amiga, não é no ambiente de trabalho que se resolve os assuntos de âmbito familiar, caso você teve um caso com essa colega. Em ambiente de trabalho, seja em empresa, seja em mercado, seja no mercadinho, na lojinha, seja no ambiente doméstico, com a empregada doméstica, com a diarista, lá é local de respeito. Não importa se você tem o cargo maior, é a sua responsabilidade. Se você é líder, você tem a responsabilidade de respeitá-la, de dar o exemplo para os seus liderados homens. E falo aqui para os homens que são líderes, que são gestores homens, porque a maioria dos assédios, quem comete, são os homens. E você, minha colega, você, mulher aí do Quai, do YouTube, do Face, do Spotify, do Brasil e humildemente do mundo, se você está sofrendo assédio, seja físico, mãozinha boba, né? Assédio moral, quando através da insistência, da persistência, lhe faz convites para sair, para encontros fora da empresa, ameaçando de que pode tornar a sua vida um inferno, que pela pessoa ter o cargo e você está abaixo, quem vai se dar mal é você, né? A corda vai arrebentar no lado mais fraco que é você e não a pessoa, não.
Não caiam nessa conversa. Foi-se o tempo de mulher ter medo. Tenham coragem e denunciem. Geralmente as grandes empresas, e eu gosto da minha empresa, que a minha empresa tem, está lá um quadro bem grande, né, um outdoor bem grande, com os números de telefone de denúncia, com QR Code, agora é QR Code, né? Com QR Code. Denúncia anônima, denuncie. Porque você está protegendo você e está protegendo futuras vítimas. Nós não podemos, nem nós, homens de bem, não podemos aceitar quando a gente vê esses casos. Não quer se comunicar, não quer ser visto denunciando, tem denúncias anônimas, através dos telefones, através do WhatsApp. Você que é de bem, não. E vocês, mulheres, vamos, vocês, mulheres, se unirem e se defenderem, porque é inadmissível quando eu vejo uma mulher, qualquer tipo, defender o homem escroto, defender o homem que persegue a colega de trabalho, que ofende a colega de trabalho, que agride muitas vezes, porque o relacionamento acabou, sendo que às vezes é o escroto que traiu, que fez a bobagem, mas uma sociedade machista daí vai lá e persegue, oprime, faz agressão psicológica, nossas colegas, nossas mulheres, e as mulheres, em vez de se unirem para defender a sua co-irmã, às vezes cruzam os braços, fingem que não estão nem aí. Vamos pôr a mão na consciência, porque enquanto vocês, mulheres, não se unirem, umas defenderem as outras, infelizmente, nós, homens escrotos, nós, homens machistas, eu boto nós porque eu fui criado assim também, né? É uma luta para não ser machista. É uma luta diária para não ser, porque a gente foi criado no sistema que nós é que temos que ser os machões, nós é que temos que oprimir, nós é que temos que forçar a mulher a ficar com a gente. E não é assim, não cabe mais isso. Não cabe mais isso. Então, vocês, minhas colegas, e do Brasil, do Quai, do Face, do YouTube e do mundo, quando vocês verem, e vocês homens também, quando vocês verem nós, casos assim acontecendo, e acontecem, gente, acontece muito, de superiores aproveitando o cargo de liderança, líder de esteira, líder de alguma sala, passava por 5, 10 pessoas ali, usarem esse cargo para oprimir nossas meninas, essas mulheres, principalmente as que vêm do interior ou as que vêm de outra nacionalidade, as estrangeiras, se aproveitando, que não conhecem seus direitos, não conhecem que o mundo já defende e não pode aceitar. E nós, como homens, temos que apoiar. Então, você que está sofrendo, não tenha medo de ir no RH, não tenha medo de procurar seus direitos. Porque se você ficar calada, se você ficar quieta, só vai aumentar o grau de violência. Hoje começa com a voz. Hoje começa botando o braço assim, te pressionando na parede para você voltar, para você abraçar, para você ficar, para você que tem que voltar, que tem que perdoar, não sei o quê. Amanhã é um beliscão. Depois é um tapinha. E depois é violência. E depois é agressão. Porque é assim que começa. Então corte o mal pela raiz. E você
que está sofrendo isso, se você for no RH e denunciar, você está defendendo não só você está defendendo futuras vítimas. Porque se você não denunciar, minha irmã, minha amiga, das empresas, dos locais de trabalho, vai só continuar o aumento. Eu mesmo observo, aqui até que eu não vejo, onde eu trabalho aqui, Frederico. Mas na BRF, que eu amo tanto, eu tinha mais contatos, eu era jovem, e daí eu não era tão maduro como agora, e por isso que eu evito muitas coisas, de conversa, de muitas olhão, porque eu agora sou maduro. Mas era jovem, daí era como todo mundo, e aí estava nos grupos e coisa nada, e 3.000 pessoas me conheciam ao mesmo tempo. E é verdade, meu. Sabe que os 3 turnos me conheciam ao mesmo tempo, era legal. E eu via, ouvia, e as mulheres me relatavam, porque eu perguntava, mas não é possível. O que está acontecendo? Você era mais alegre? Você era mais feliz? Por que você não está brincando com nós? Por que você está mais quieta, mais retraída? Aí, depois de apertar, né, psicologicamente, a pessoa falava. E aí a gente ia observar, que a gente começava a observar, né, a gente começava, não é mesmo que o fulano está aproveitando o cara e está pressionando, porque daí em lugares grandes, onde tem muita circulação de pessoas, eles ameaçam. Não, se você não sair comigo, não ficar comigo aí fora, eu vou te colocar no pior serviço que tem. Eu vou falar no RH lá, vou inventar umas coisas, tu vai pra rua. Porque eu tenho 20 anos de empresa. Eu sou o fulano de tal, eu sou o Eduardo. Não caio nessa balela. Olha as notícias, você, minha irmã, grandes CEOs, dirigentes, presidentes de empresas, quase donos, estão sendo demitidos e indo embora por causa de assédio. Se eles estão sendo, por que o Eduardo, assediador Eduardo, não pode? Pode ser o Wesley Batista, o dono da JBS. Se estiver te assediando, ele não tem direito. Ninguém tem direito de tocar em uma mulher sem permissão dela. Eu mesmo até apertar a mão, não aperto sem a permissão. Primeiro eu pergunto. Aí depois que deixar também, aí eu quero todos os dias. Mas, né, mas se não deixar, não tem. Nós não temos direito. A mulher é dona do corpo dela, não é nós, homens, que somos donos. Nem o marido é dono, nem o namorado, nem a paquera. Nós não somos donos do corpo da mulher. Elas que são. Se nós nos respeitamos, por que não vamos respeitar essas mulheres? Então, assédio não é só assédio físico, é assédio físico e moral. Os dois têm que ser denunciados. E violência também. Violência doméstica aumentou muito. Está tendo muito feminicídio, por isso que abrimos esse vídeo especial, que não deveria ser aberto, que o ideal, né, era que a gente chegasse aqui e dissesse: zerou. Faz 20 anos que nem uma mulher é morta, não há nenhum feminicídio, nem uma violência, né, contra nossas mulheres. Mas, infelizmente, a sociedade ainda é muito machista. Sociedade no mundo inteiro, quando eu falo. Senão o pessoal acha que é só de uma região que eu estou falando. Né? Mas eu falo no geral, no mundo inteiro. A sociedade é muito machista. E cabe cabe a nós, que temos crianças, filhos, homens, né? Homens, guris, homens, piás, né? A educá-los diferente. Porque a nossa geração foi criado que o pai não chorava, que o homem não chorava, que o homem não podia ser sensível. Dizer que amava, então, pelo amor de Deus, aí era né? Ai, não. Pô, nós temos sentimentos, os mesmos sentimentos que as mulheres têm. Nós temos que ensinar nossos filhos a soltar os sentimentos. Se ele quer dizer que ama, ele pode dizer que ama. Se ele quer cuidar da menina, da coleguinha dele ali, ser atencioso, não vai deixar de ser menos homem por isso. E você que é pai, tem que incentivar. E quando você vê que está partindo para a violência contra a priminha, já ensinar que não é assim que se resolve. Porque está no nosso meio.
A gente fala muito de evangelho, de Jesus, de Deus, de Cristo, e que somos católicos, somos espíritas, somos evangélicos. Também temos que ensinar as novas gerações a não cometer os erros que eu cometi, que eu cometo, que nós cometemos. Por que eu boto eu, nós, mesmo que eu não faça? Quem casou comigo sabe que eu não faço. Por que eu boto eu? Porque, infelizmente, eu sou dessa geração que foi criado assim, que tem que ser o conquistador para ser homem, para a sociedade. Né? Tem que ser o machão para ser homem, para a sociedade. Ouvir a opinião da esposa e aceitar, assim, conversando, não é homem para a sociedade. Então, a gente foi criado nesse sistema que tem que estar se defendendo o tempo todo. E vamos criar nossos filhos, nossos enteados, nossos sobrinhos, quem aparecer em nossa vida, com um novo sistema da nova era. Porque senão a nossa missão como pai, como padrinhos, como, no meu caso, amigo de pessoas que têm filhos, que eu não tenho, né? A nossa missão, se nós não ensinarmos uma nova forma de tratar as nossas meninas, as nossas mulheres, né? As futuras mulheres deles, nós, por mais que tenhamos tido uma vida regrada, certinho com Deus, com Jesus, certinho, mas se você é pai, se você é tio, se você é primo de um menino e não ensinou a respeitar de verdade uma menina, uma mulher, você vai ter falhado. É forte, mas é a verdade. Então a mensagem é curta, é só essa. É denunciar. Mas denunciar. Pense não só em você, pense nas futuras vítimas. Porque se a gente deixa, hoje até que eu acho que diminuiu, porque eu que sou observador, eu realmente demoro para descobrir ou para perceber alguma coisa. Mas nos anos 2000, até 2005, 2007, 2008, meu Deus do céu, o que eu via de casos em locais de trabalho assim, absurdos, que eu ficava pensando, se faz aqui na minha frente, que querendo não é na frente da gente, né? Se faz aqui na frente, na minha frente, ou na frente de várias testemunhas, no refeitório, no banheiro, né? Que a gente vê, a gente ouve, né? Do banheiro, o que dirá que não faz quando não tem testemunhas? E por isso que a gente olha para nossas colegas aquele olhar triste, aquele olhar, que o olhar, não a voz, o olhar pede socorro. Então, em nome dessas meninas, dessas mulheres que estão sendo oprimidas por seus esposos, por seus maridos, por seus namoradinhos, por seus paqueras e por suas lideranças, né? Não fiquem quietas. E a última frase, você que está passando por isso, denuncie. Não tenha medo. Por mais que o RH acabe, se o RH acabar, infelizmente, querendo defender essas pessoas, esses homens escrotos, esses homens que nem merecem ser chamados de homens, né? Mas eles vão ter o que é deles quando eles morrerem. Não se preocupe. Esses homens escrotos, mesmo que o RH defenda, mas pelo menos você fez a sua parte. Você avisou para tentar salvar futuras vítimas. Porque quem faz isso uma vez, não é a primeira vez. Quem persegue uma, duas, três, quatro vezes, um mês, 2 meses, não é porque é a primeira vez na vida que está perseguindo uma mulher. Não. É reiteradas vezes. Então, nossa, cortar o mal pela raiz. Então, essa mensagem que chegue para as vítimas que estão no Brasil inteiro, denuncie.
Então, muito obrigado. Infelizmente, tive que fazer essa mensagem porque eu estava lendo, estava olhando agora, né, de vez em quando é assim, eu vejo, me impacto e tem que vir. Quem conhece sabe. Estava vendo a notícia ali no YouTube, ali, que feminicídio aumentou, o assédio moral e físico também ainda é muito grande, que as meninas, principalmente essa geração Z, tem medo de denunciar, porque muitas vezes as mães não acreditam. Por isso, quando eu digo que mulher tem que defender mulher, muitas vezes a mãe não acredita. A mãe vê print, a mãe ouve os áudios, a mãe vê os vídeos e mesmo assim defende o genro. Aí como é que vamos mudar? Como é que nós vamos parar com a violência? Se mulher não defende mulher. Né? Porque não cabe só nós. Tem que se unirem. Tem que se unirem. E não defender o homem e deixar a outra mulher sofrendo, se prejudicando. Mas isso aí é a consciência de cada um e está mudando. Então, fique com Deus. Abraço. Esse foi só um desabafo. Espero que reverbere, que os nossos amigos do Quai, principalmente, espalhem. Porque é um homem simples aqui falando, mas é a pura verdade. Denuncie. Porque temos que cortar o mal pela raiz. Não deixe passar de uma simples agressão verbal, perseguição verbal, para uma agressão física. Não deixe. Corte o mal pela raiz. Denuncie, entregue e separe. Separa. Porque o homem assim não vale a pena estar junto. Vai estar só sofrendo. Homem assim não muda. Não muda. Eu sei por experiência própria de ver na família, de amigos e nos lugares, na vida. Né? Tem um rostinho assim, mas eu sou quase 50 anos de vida. E já vi de tudo, por mais que não pareça para vocês. Mas se vocês pudessem vivenciar minha história de vida, eu já vi de tudo, tudo. Por isso que eu estou sossegado, calmo, quase não saio de casa, porque por que eu vou sair se eu já vi, fiz, até o que eu deveria fazer, já fiz quase tudo na vida. Então, eu falo de experiência própria. Homem agressor, homem perseguidor, homem canalha, que para mim são canalhas, para mim são escrotos, homem da pior espécie, quem persegue mulher, quem agride fisicamente e psicologicamente. Psicologicamente é pior, porque fisicamente ainda o hematoma, né, o roxo, ou maqueia, ou toma um remédio, 2 dias passa. Mas psicologicamente afeta a confiança das nossas meninas, das nossas mulheres. Porque esses homens escrotos rebaixam, botam as mulheres lá embaixo. Sendo que quem tá lá embaixo, quem não vale nada são eles. E para mim pode ser o milionário, para mim pode ser o dono da JBS. Se ele fizer bobagem, eu falo na cara dele, desde que ele pode ir pra rua. Porque eu sou pelo certo. E espero que todas as mulheres sejam pelo certo. Então, um abraço, fique com Deus e até a próxima. Bom dia, Fran, fique com Deus. Obrigado por ter vindo. Abraço.